que é muito legal sobre esse tema é o seguinte. Em vários cursos, é normal, isso não é... Aqui com uma facilidade, é que o professor é o mesmo. Em vários cursos, um professor de direito administrativo deixa para o professor de direito constitucional falar. E o de constitucional deixa para o cara de administrativo tratar. Falando sério, é o que normalmente acontece. Então a gente consegue ajustar, igual o direito penal, vocês perceberam que tem muita coisa que repete em processo penal. Então, às vezes, o professor de direito penal fala, não vou falar disso, e do processo penal também fala, não vou falar disso. Tá? Aí acaba ninguém tratando do tema. E a gente tem que organizar isso. Vamos falar do que nós temos aí dentro e, obviamente, que esse tema, que fique muito claro, do artigo 37, 38, 39, 40 e 41 da Constituição. Esses temas são cobrados tanto em direito administrativo quanto em direito constitucional, tá? Os temas são cobrados tanto em direito administrativo quanto em direito constitucional. E a gente tem percebido que o tema competência tem sido cobrado e esse tema que nós vamos ver aqui, algumas coisas que nós temos lá adiante, que normalmente não é tratado, tem sido cobrado também, tá bom? Então, o primeiro ponto que chama atenção é, o artigo 37, ele fala dos princípios. Não vamos falar quais são os princípios, legalidade, impessoalidade, não vou falar disso, isso você já conhece, que são os princípios básicos aplicáveis à administração pública. A questão é, qual é a administração pública que está ali sendo tratada? Tá? Esses princípios são direcionados às concessionárias de serviço público? Esses princípios são direcionados à administração pública ou não? Às concessionárias? Pô, chuta a câmera, cara. Não me dá uma dessa. Então, igual outro dia que eu estava gravando uma palestra aqui, você lembra que a câmera ficava aqui? A câmera a gente botava ela aqui, porque eu estava testando, tem até os vídeos no YouTube, tudo tosco lá. Pô, tô lá fazendo, a aluna entrou, ela deu um biquinho na câmera, eu não percebi, ela ficou mirada lá para a parede lá. E eu falando. Aí na hora que eu fui ver o vídeo, eu falei, caraca, a aula inteira ficou filmando do lado de cá. Mas na hora que eu fui editar o vídeo, eu vi, a aluna passou, na hora que ela passou, a câmera, bum, falei, pronto, chutou a câmera, eu não vi. Saiu daqui e foi filmar a parede lá. Então, quando a gente olha o tema em relação à concessão pública, a concessão de serviço público, perdão, a discussão aqui é intensa, porque o que a gente olha é o que chamamos de administração pública em sentido formal. Tá? Observe a cabeça do artigo 37, que ela diz quais são os destinatários, e especialmente nas aulas que nós fizemos de resolução de questões, esse tema, já vimos que é um tema corriqueiro. Tá? Nas aulas de sábado que nós fizemos de resolução de questões, nós vimos que é tratado disso, cai desse jeito e pergunta se é assim. Tem uma questão que tratou de concessão de serviço público e perguntou se caía esses princípios, se eram aplicáveis. Obviamente que a gente olha para o texto. O texto diz administração pública direta e indireta. E acabou, meu amigo. Não fala de concessionária aí. Então, aqui a gente direciona a administração pública direta e indireta, é aquilo que chamamos de administração pública em sentido formal. Também chamada do quê? De administração pública em sentido orgânico. E também chamada de administração pública em sentido subjetivo. Então, os princípios que eu tenho ali se aplicam à administração pública direta, União, Estado, DF, municípios. E a administração pública indireta, aí a gente coloca todas elas, que a gente sabe muito bem, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Fundações públicas de direito público, tá bem? Associações públicas e os consórcios públicos, que fica faltando. Então, aqui não entra, ao menos na literalidade, a gente não encontra concessionária de serviço público. Não está aqui. E isso é perguntado, nós tivemos questões perguntando disso. Tá bem? Beleza? Obrigado. Oi? Não teve nenhum assunto? Nada.
Esse daí é aquele assunto que ele busca mais se preocupar com o texto da lei do que a respeito das demais coisas. Então vamos lá. Então os princípios que nós temos aí são aplicáveis à administração pública direta e administração pública indireta, entendidas como administração pública formal e administração pública subjetiva e administração pública em sentido orgânico. Tá, os dois primeiros incisos, item 1 e item 2, devem ser interpretados de maneira conjunta. A gente precisa interpretar de maneira conjunta. Vamos lá, sem errar, por gentileza. Para ocupar cargo público de provimento efetivo, é necessário estar no gozo dos direitos políticos? Sim. A vontade é de ir embora. Para assumir cargo público. Cargo de provimento efetivo. É necessário estar no gozo dos direitos políticos? Quando eu pergunto necessário, eu estou perguntando se é imprescindível. Ah, é. Vamos preencher aqui. Talvez a luz apareça. Né? Item 1. Os cargos. Vamos botar aqui cargo. Aí fala cargo no item 1? Fala emprego? E fala função. São acessíveis a quem? Aos brasileiros. Os brasileiros. Ah, eu sempre ouço. Agora apareceu. O brasileiro pode ser nato. E pode ser naturalizado. Aí surge o outro. São acessíveis também a quem? Aos estrangeiros. Na forma da lei. Estrangeiros, a rigor, têm direitos políticos? Não. Não tem direitos políticos. Quer dizer, estão afastados do processo eleitoral. Estão fora. Tá bem? Então, quer dizer, vamos lá, agora sem dúvida. Cargo de provimento efetivo, para ser ocupado, necessita que o titular esteja no gozo dos direitos políticos? Não, em relação aos estrangeiros. Mas se for perguntado, os brasileiros, aí precisa. Então tá bom. É isso aí. O que eu gosto é depois o jus esperneandis na hora de fazer o recurso, né? A gente ia lembrar disso. Eu sei, eu tenho certeza disso. Mas na hora que ele pergunta imprescindível, e aí? Só falar do professor universitário. É isso. Professor universitário pode ser estrangeiro, né, Ricardão? E os médicos podem ser estrangeiros lá no SUS? Pode ser ou não? Pode ser. Agora, os médicos cubanos lá no SUS, eles têm cargo, emprego ou função? É cargo? Eles fizeram concurso, Gi? Não, então não é cargo, porque a menos que fosse cargo comissionado. É emprego, então? Não também, porque emprego depende de concurso. Eles têm uma função pública de caráter temporário. E isso se resolve no item 2. Aqui tá pegando, Cris? Tá? Item 2. No item 2, ele vem e fala da acessibilidade. E quando ele fala dessa acessibilidade, ele exige requisito para investidura. Investidura em cargo e investidura em emprego. Investidura em cargo e emprego depende do quê? De concurso público. Então, cargo e emprego depende de concurso público. Ressalva feita em relação a qual? Exceto, portanto, uma ressalva, salvo nos casos de cargos comissionados. Quer dizer, afora o cargo comissionado, é necessário concurso público. Então, para ter cargo e emprego, tem que ter concurso. Os médicos cubanos fizeram concurso? Não. Então, não tem cargo e não tem emprego. Eles terão uma função de caráter temporário. Tá bem? Eles têm uma função de caráter
temporário. São cargos comissionados? Não, são funções. Tem que tomar cuidado para não confundir função com cargo. Tá? Cargo, lembre sempre do seguinte, Milton. Cargo e emprego são lugares. São cadeiras a serem ocupadas. A função é uma simples atribuição que eu entrego a alguém. Então a gente tem que separar isso. Correto? Por exemplo, não, tem função de confiança. Médicos? Não, lá é função. Você falou função comissionada? Não, não é. É função temporária. Tá? É uma função de caráter temporário. Prestem atenção, olha. Tivemos recentemente eleição. O mesário é o quê? O mesário é o quê? Que tem cargo? Não. Tem emprego? Não. Só tem uma função. Só tem uma função. Acabou? Correto? Então, cargo, emprego e função serão exercidos por quem? Por brasileiros que preencham os requisitos legais e os estrangeiros na forma da lei. Agora vamos lá, vamos complicar a nossa vida em relação ao item 1. Eu só quero esse daqui, não vou nem olhar para de baixo, eu quero saber desse daqui. Essa norma constitucional, artigo 37, inciso 1º, é uma norma de eficácia plena, contida ou limitada? Norma de eficácia plena, contida, 37, inciso 1º. Desculpa, Amanda. Depende da Ah, é? A solução é assim, simples. O que eu gosto é, pessoal, eles são bem simplórios. O pessoal vem e fala, ó, depende de lei é contida. É isso. Eles respondem assim, de maneira automática. E aí, Cris? Depende dos empregos, funções. Vamos lá, preste atenção. Eu gosto de vocês é o poder de síntese. Depende de lei, então é contida. Muito legal isso, sabe? Em relação, preste atenção, em relação aos brasileiros. A letra da lei diz, pode pegar o texto e olhar. Cargo, emprego e função são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos legais. Não é isso que está aí? Tá. Então, o que está fazendo a norma? Ela já dá ao brasileiro o direito. Fala, cargo, emprego e função vai ser ocupado pelo brasileiro, nato ou naturalizado, tanto faz. Portanto, mesmo que não haja lei, o brasileiro tem direito? Sim. Tem. Então, essa norma, ela seria uma norma de eficácia plena, já que surge o direito do brasileiro de ocupar cargo, emprego ou função. Só que o próprio texto constitucional fala que preencham os requisitos legais. Vocês vão se lembrar do artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal, que diz lá, é livre o exercício de ofício, profissão, correto? Não fala isso? Quer dizer, se não houver lei, eu posso fazer qualquer coisa, mas a lei pode estabelecer condições. Quer dizer, a lei superveniente, ela pode fazer o que com esse direito que já existe? Ela pode reduzir esse direito. Quando ela pode reduzir, quer dizer que a norma constitucional tem uma eficácia contida. É uma nomenclatura usada pelo José Afonso que a mim se apresenta equivocada, já que a norma constitucional ela é reduzível. É a melhor expressão. Ela é reduzível. Enquanto não for reduzida, ela seria plena. Correto? Então, em relação ao brasileiro, essa norma é uma norma constitucional de eficácia contida. Porque lei posterior pode reduzir. Tá. Agora, em relação ao estrangeiro, o estrangeiro pode ocupar cargo, emprego e função? Pode, na forma da lei. Quando diz na forma da lei, o que o texto está fazendo? Olha, estrangeiro,
Se houver uma lei, aquele direito pode ser exercido. Portanto, a Constituição está entregando a ele um vulto, um direito que não é fruível, não tem como ele usufruir do direito enquanto não houver a lei. Então, essa lei é que dará àquela penumbra que ele tem, olha que expressão bonita, hein? A penumbra que há, a matiz necessária para ser usufruída. Olha, parece o poema que você estava declamando agora há pouco, né? Só deu 3 pontos. Lê não, para. É estelionatário, não, cara? Isso é, cara. Não, o que é? Então, o que eu tenho na Constituição é simplesmente um vulto, uma penumbra. Então, o estrangeiro, ele tem o direito de ter cargo público? Não. Esse direito será realizado quando houver uma lei. Essa é uma norma de eficácia limitada. Essa é uma norma que depende de lei para ser usufruído o direito que está ali. Depende de regulamentação para ser usufruído. Então, o artigo 37, inciso 1º, é uma norma de eficácia mista em relação ao brasileiro, de eficácia contida, em relação ao estrangeiro, de eficácia limitada. Certo ou errado? Certo. Obrigado. Então, vamos lá. À luz do que tem nessa norma, à luz do que há nessa norma, para realizar o seu direito, o brasileiro pode impetrar mandado de injunção. Certo ou errado? Certo ou errado? Já falei. Qual é a justificativa para que haja um mandado de injunção? É uma inércia que impede o exercício de um direito. Ponto. Em relação ao brasileiro, há uma inércia? Não, o direito já é extraído diretamente da Constituição. O que eu posso ter é um mandado de segurança para eu pretender exercer um direito que é líquido, que é extraído, certo? Que é extraído diretamente da Constituição. Agora, em relação ao estrangeiro, não havendo lei, o estrangeiro pode impetrar mandado de segurança para usufruir desse direito? Não, porque falta-lhe liquidez, falta-lhe certeza, e a certeza será dada através da lei. Caso a lei não haja, há uma inércia que depende de ser regulamentada ou ajustada mediante mandado de injunção. Correto? Mandado de injunção. Lembre sempre, mandado de segurança é o remédio constitucional colocado à disposição do sujeito quando ele tem direito líquido e certo. Ponto. O estrangeiro, somente olhando o texto constitucional, ele tem o direito líquido e certo de ocupar cargo público? Não, depende de lei. Se depende de lei, é mandado de injunção. E o brasileiro tem direito líquido e certo de ocupar cargo público? Sim. Então ele pode manejar o mandado de segurança. Correto? A ideia é exatamente essa. Coisa simples de criancinha. Certo ou errado? Certo. Obrigado, certo. É intervalo já? Intervalo. Vamos tomar um café. Passa rápido, né? Ligeiro demais, não?